Os vendedores o julgaram por suas roupas simples, mas ficaram sem palavras quando descobriram a verdade. Era uma manhã comum na concessionária, mas o ar ali dentro tinha algo de pesado. Os caminhões brilhavam sob as luzes brancas do teto e os sons de passos e papéis se misturavam às risadas de dois homens, que falavam alto demais. Augusto, o vendedor mais antigo, falava com a confiança de quem se acha dono do lugar. Vestia-se como alguém rico, embora todos soubessem que não era, e tinha o hábito de olhar os outros de cima para baixo. Felipe, sempre atrás dele, ria de tudo, mesmo sem entender bem o motivo. Fazia isso por medo, por conveniência, por não saber dizer não. Gabriel, o mais novo, observava os dois com um silêncio desconfortável, limpando a mesa, organizando os catálogos e tentando fingir que não escutava as piadas. Augusto se virou para ele e soltou uma risada debochada. Você devia parar de se preocupar tanto com poeira, garoto, e começar a vender de verdade. Felipe completou rindo. Mas para vender precisa de sorte, e sorte não é para quem pega 2 ônibus para chegar aqui. Gabriel fingiu não se abalar, continuou ajeitando os catálogos e respondeu com calma. Um dia eu chego lá. Nem sempre quem fala mais é quem vence. Augusto revirou os olhos e disse, você fala como se tivesse algo a ensinar, mas até hoje não vendeu nada que preste. O riso ecoou pela sala, e Gabriel engoliu o orgulho, pensando na mãe doente em casa e na conta de luz atrasada. Sabia que não podia perder o emprego. Enquanto os dois falavam alto sobre as antigas vendas, um homem entrou pela porta. Tinha passos lentos, roupa gasta e um chapéu que já vira muitos dias de sol. Bernardo, um idoso de expressão calma e olhar atento, observava os caminhões com um tipo de respeito que poucos tinham. Augusto foi o primeiro a notá-lo e logo fez um comentário baixo. Lá vem mais um curioso. Aposto que veio pedir para tirar foto. Felipe riu. Esse tipo entra, pergunta preço e some. Vai ver veio se esconder da chuva. Os dois viraram as costas e continuaram falando de si mesmos. Gabriel, no entanto, olhou para o idoso e sentiu algo diferente. Talvez fosse o modo como ele olhava os veículos, como quem lembrava do passado. Sem pensar muito, se aproximou. Posso ajudar o senhor com alguma coisa? Perguntou de forma gentil. O velho sorriu, um sorriso discreto, e respondeu com voz serena. Sim, quero comprar 10 caminhões. Gabriel ficou imóvel por um instante, achando que talvez tivesse ouvido errado. O senhor disse 10 caminhões? Perguntou sem ironia, apenas surpreso. Isso mesmo, 10, confirmou Bernardo com naturalidade. Augusto e Felipe, ao ouvirem aquilo, não resistiram e se aproximaram com risos abertos. 10 caminhões, repetiu Augusto em tom de deboche. O senhor tem ideia de quanto custa um caminhão aqui? Acho que entrou na loja errada, meu amigo. Felipe completou. Talvez o senhor queira ver o pátio dos usados. Tem uns bem baratinhos da sua idade. Gabriel tentou intervir, mas Augusto levantou a voz. A gente trabalha com gente séria. Não dá para perder tempo com brincadeira. Bernardo respirou fundo e respondeu com firmeza. Eu não vim brincar. Vim comprar. E só saio daqui depois de escolher os 10. A voz dele não era agressiva, mas o tom fez o riso morrer no rosto de Felipe. Augusto, no entanto, ficou irritado. O senhor acha que engana quem com essa conversa? Deve achar bonito fazer a gente perder tempo. Eu trabalho há 20 anos aqui e nunca vi alguém chegar com esse papo. O silêncio se instalou por alguns segundos. Gabriel, desconfortável, deu um passo à frente. Talvez a gente devesse pelo menos ouvir o que ele tem a dizer, murmurou, tentando manter o equilíbrio entre o respeito e o medo de Augusto. O vendedor mais velho virou-se para ele e falou em tom cortante. Você não se mete. Isso aqui é conversa de gente grande. Bernardo olhou para o rapaz e depois para os outros dois. Se vocês duvidam de mim, façam o seguinte. Liguem para o dono desta loja. Ele me conhece. Vai confirmar tudo o que eu disse. Felipe soltou um riso curto. Ah, claro. O dono conhece o senhor. E eu sou o presidente. Augusto cruzou os braços. Sabe o que o dono faz quando um brincalhão liga dizendo que vai comprar 10 caminhões? Desliga o telefone. E eu quero poupar o tempo dele. A tensão aumentou. Gabriel sentiu o coração acelerar. Não sabia se ficava quieto ou se defendia o idoso. Havia algo na postura dele que transmitia a verdade. O jeito calmo, o olhar firme, a ausência de arrogância.
Ele não parecia estar inventando nada. Mesmo assim, Gabriel sabia que contrariar Augusto podia custar seu emprego. Bernardo percebeu o conflito nos olhos do rapaz e apenas disse com serenidade: "Não precisa discutir por mim, garoto. Eu já fui tratado assim antes. É sempre igual. As pessoas acham que sabem quem a gente é só porque olham nossa roupa." Augusto suspirou com impaciência. "Chega, o senhor está atrapalhando nosso trabalho." Felipe concordou. "É melhor procurar outro lugar, talvez alguma loja menor aceite cheque." Bernardo não respondeu. Apenas ajeitou o chapéu e olhou mais uma vez para o caminhão à frente, como quem observa um sonho que talvez não se concretize. Gabriel ficou imóvel, sentindo um nó na garganta. Por um instante, o silêncio dominou o salão. O som distante de uma buzina vindo da rua pareceu ecoar dentro da mente do jovem. Augusto virou as costas e foi até a mesa, fingindo preencher papéis. Felipe o acompanhou, rindo baixo. Bernardo permaneceu de pé, calado, observando o lugar, e Gabriel ficou parado entre eles, dividido. De um lado, o patrão informal que sempre o humilhava. Do outro, um homem simples que pedia apenas um gesto de respeito. "Se é verdade o que o senhor diz, por que não prova?" questionou Augusto sem levantar a cabeça. Bernardo respondeu com calma: "Vocês terão a prova, mas espero que ainda tenham coragem de olhar nos meus olhos quando ela chegar." A voz dele soou firme, sem raiva, apenas com a dignidade de quem já suportou humilhações demais. Felipe cochichou para Augusto que era melhor deixá-lo falando sozinho. Gabriel, incapaz de ignorar o que sentia, deu um passo adiante, mas parou. Queria fazer a ligação, queria resolver tudo. Mas o medo de perder o emprego o travava. Augusto percebeu a hesitação e disse com sarcasmo: "Viu só? Nem o novato acredita em você." Bernardo então respirou fundo e respondeu: "Ele acredita, só não pode provar ainda." Depois virou-se lentamente e caminhou até a janela, observando os caminhões do lado de fora. Gabriel o seguiu com os olhos e sentiu um peso estranho no peito, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. O silêncio ainda dominava o salão, quando Gabriel respirou fundo, tomou coragem e pegou o telefone. Augusto cruzou os braços irritado, enquanto Felipe balançava a cabeça, tentando desestimular o rapaz. "Você vai perder o emprego por causa de um velho mentiroso", murmurou Augusto, mas Gabriel ignorou. Discou o número com as mãos trêmulas e, após alguns toques, ouviu a voz firme de Armando do outro lado da linha. Tentou manter a calma ao dizer que havia um cliente ali afirmando conhecê-lo e que queria comprar 10 caminhões. Do outro lado, Armando ficou em silêncio por um instante e respondeu com espanto: 10 caminhões? É o Bernardo? Se for ele, escute bem, Gabriel. Esse homem é meu amigo e deve ser tratado com prioridade máxima. É a maior compra do ano, entendeu?" As palavras do dono ecoaram alto. Gabriel agradeceu e desligou devagar, sem conseguir esconder a surpresa. Virou-se para os outros e falou em voz baixa. Ele confirmou: "O senhor Bernardo é amigo dele e vai fechar a maior compra do ano." Augusto empalideceu. "O quê?" perguntou sem acreditar. Felipe olhou para o chão, sentindo o rosto esquentar. Bernardo, calmo, apenas ajeitou o chapéu e sorriu de leve. "Eu avisei que era verdade." O ar pareceu mais pesado, e Gabriel sentiu um alívio profundo, misturado a uma admiração sincera. Pela primeira vez, o jovem percebeu que a humildade daquele homem tinha uma força diferente, uma firmeza silenciosa que fazia qualquer arrogância parecer pequena. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Comente a palavra humildade nos comentários. Muito obrigado e vamos continuar com a história. Augusto tentou se recompor. "Bom, talvez tenha sido um mal-entendido", disse, forçando um sorriso. "A gente só estava brincando." Bernardo respondeu com voz serena. "Brincadeiras revelam muito sobre quem as faz." Felipe abaixou a cabeça envergonhado. Gabriel se aproximou e perguntou se poderia oferecer algo para beber, mas o idoso recusou com gentileza. Ficou um tempo em silêncio, olhando para o chão como se lembrasse de algo distante, e então começou a falar. "Eu vivi a vida inteira nas estradas", disse ele com a voz firme, sem pressa. "Comecei jovem, sem nada, dirigindo o caminhão dos outros.
Dormia dentro da boleia, às vezes sem jantar. Já passei semanas sem ver minha família e meses sem saber se voltaria para casa com dinheiro para comprar comida. Teve época em que precisei vender o pouco que tinha, até o relógio do meu casamento, para não deixar faltar o que comer. Foram anos e anos assim, mas nunca deixei de acreditar que o trabalho honesto ia me tirar do buraco. Augusto desviou o olhar, desconfortável, e Felipe parecia encolher a cada palavra. Bernardo continuou. As pessoas acham que quem anda com roupa simples é porque é preguiçoso ou acomodado, mas não imaginam o quanto de dor e esforço existe por trás de cada rosto cansado. Aprendi na marra que riqueza não se mede pelo que se veste, mas pelo quanto se consegue manter o coração limpo depois de tanta luta. E é por isso que sempre trato todo mundo com respeito, mesmo quem não me dá o mesmo. Gabriel escutava com atenção, sentindo que aquelas palavras eram mais do que um desabafo. Era um lembrete sobre o tipo de pessoa que ele queria ser. Felipe murmurou, quase sem voz. A gente foi injusto. Augusto tentou manter a postura, mas as mãos inquietas o traíam. O olhar dele, antes soberbo, agora misturava raiva e vergonha. Ele nunca teve coragem de admitir, mas também vinha de uma infância pobre. Desde pequeno, jurou a si mesmo que ninguém mais o veria como um miserável. E por isso se vestia de forma impecável, fingia riqueza e zombava dos outros para esconder o medo de voltar a ser aquele garoto sem nada. Bernardo percebeu a tensão e com calma continuou. Quando a gente perde tudo e precisa recomeçar, aprende a ver o mundo de outro jeito. Eu vi muita gente rica tratando os outros como se fossem invisíveis, e vi também pessoas simples, como eu, ajudando sem esperar nada em troca. Foi com essas pessoas que aprendi o que é dignidade. O trabalho me ensinou a não julgar ninguém pela aparência. Cada calo na minha mão é uma lembrança de que nada veio fácil. Gabriel, emocionado, perguntou se ele nunca pensou em desistir. Muitas vezes, respondeu Bernardo, mas cada vez que a vida me empurrava para baixo, eu lembrava da minha família. Pensava em tudo o que ainda podia fazer por eles. E quando finalmente consegui juntar um pouco de dinheiro, investi num caminhão velho e comecei do zero. Hoje, graças a Deus, tenho minha pequena empresa. Foi com ela que conheci Armando. Ele me ajudou num momento difícil, quando ninguém confiava em mim. Nunca me tratou como inferior, mesmo vindo de uma família rica. Por isso, o respeito tanto. Aquela comparação entre Armando e Augusto ficou no ar, pesada e silenciosa. Augusto engoliu seco, sabendo que o dono da empresa vinha de um mundo completamente diferente do seu, mas nunca precisou humilhar ninguém para se sentir importante. Bernardo olhou para os três e disse: "O dono de vocês nasceu cercado de tudo, mas nunca esqueceu que todos merecem respeito. A diferença é que alguns aprendem isso pela educação, outros pela dor. Eu aprendi pela dor." Gabriel ficou alguns segundos em silêncio, absorvendo cada palavra. Sentia uma mistura de gratidão e vergonha por já ter duvidado, ainda que por um instante, da história daquele homem. Bernardo então se levantou devagar e disse com firmeza: "Quero seguir com a compra. Os 10 caminhões, e vou pagar à vista." Augusto arregalou os olhos. "À vista?" repetiu incrédulo. Bernardo confirmou com um simples aceno e pediu os dados da conta da concessionária. Pegou o celular, fez uma ligação curta e confirmou a transferência. Minutos depois, o comprovante chegou por mensagem. Gabriel olhou a tela, ainda sem acreditar. Augusto e Felipe se entreolharam, completamente desarmados. O barulho do ar-condicionado era o único som audível na sala. Bernardo estendeu a mão para Gabriel e disse: "Obrigado por me tratar com respeito. É raro encontrar alguém que ouça antes de julgar." O rapaz apertou a mão do idoso e respondeu com sinceridade: "O senhor não precisava agradecer. O certo é o certo." Bernardo sorriu. "Nem todos lembram disso. O mundo pode ser cruel, filho, mas a gentileza sempre dá um jeito de voltar. Pode demorar, mas volta." Ele colocou o chapéu, deu alguns passos lentos e se dirigiu à porta. Augusto tentou dizer algo, mas as palavras não saíram. Felipe ficou calado, sem coragem de olhar para o homem que haviam humilhado. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio voltou, mas agora tinha outro peso. O showroom,
antes cheio de risadas e arrogância, parecia pequeno diante da grandeza de quem havia acabado de sair. Gabriel ficou parado, olhando para a porta, sentindo que tinha acabado de testemunhar algo que nunca esqueceria. Augusto passou a mão no rosto, suando frio, e murmurou para si mesmo: a gente humilhou o homem errado. Logo, os funcionários do idoso iriam estar lá para buscar os caminhões. A tarde caiu pesada sobre a concessionária e o silêncio se manteve desde que Bernardo deixara o lugar. Augusto e Felipe evitavam se encarar, enquanto Gabriel permanecia quieto, tentando entender tudo o que havia acontecido. O telefone tocou uma única vez e o som fez Augusto estremecer. Alguns minutos depois, o portão se abriu e Armando entrou. Seu semblante sério bastou para que todos soubessem que ele estava ali por causa do que acontecera. Caminhou lentamente entre os caminhões expostos, observando cada detalhe com um olhar firme, até parar diante dos 3 vendedores. Quero que todos venham comigo agora, disse com a voz seca. Eles o seguiram para a sala envidraçada. Armando se sentou, cruzou as mãos sobre a mesa e ficou em silêncio por alguns segundos, como quem tenta conter a irritação. Eu acabei de falar com o Sr. Bernardo, começou, e confesso que estou envergonhado, não só por ele, mas pelo tipo de gente que eu tenho dentro desta empresa. O que aconteceu aqui foi uma vergonha. Augusto abriu a boca para dizer algo, mas o olhar de Armando o cortou. Fiquem calados e escutem, continuou. Há anos eu trabalho para construir um nome respeitável, e vocês 2 jogaram isso no chão em uma tarde. Augusto respirou fundo e tentou argumentar. Senhor Armando, o senhor precisa entender que eu só quis proteger a imagem da concessionária. Hoje em dia, aparece todo tipo de gente tentando enganar vendedor. Armando levantou uma das mãos e interrompeu. Proteger a imagem? A imagem que importa é a do caráter, Augusto. E a sua não é boa. As palavras foram duras e diretas. Felipe abaixou a cabeça, sem coragem de levantar os olhos. Armando olhou para ele e disse: E você, Felipe, me decepcionou. Sempre achei que fosse um homem sensato, mas se mostrou apenas alguém que prefere rir da covardia dos outros para não ser o próximo a ser humilhado. O silêncio foi absoluto. Apenas o som do ar-condicionado preenchia o espaço. Armando respirou fundo e continuou. Eu não preciso de funcionários que se escondem atrás de ternos caros e sorrisos falsos. Preciso de pessoas que saibam tratar qualquer cliente com respeito, seja ele milionário ou trabalhador de estrada. Hoje ficou claro quem é quem aqui dentro. Augusto tentou intervir mais uma vez, mas a voz lhe saiu fraca. Eu cometi um erro, Sr. Armando, mas foi um mal-entendido, Armando bateu a mão na mesa, fazendo-o se calar. Não foi mal-entendido, foi prepotência, e prepotência custa caro. Depois de um longo instante, ele se levantou. A partir de hoje, Augusto, você está demitido. Felipe, você será rebaixado. Vai ficar na recepção sem comissão, até aprender que o silêncio diante da injustiça também é culpa. E Gabriel, você será promovido. Foi o único que teve coragem de agir com humanidade quando todos os outros escolheram a soberba. Gabriel arregalou os olhos surpreso. Senhor Armando, eu só fiz o que achei certo, disse em tom humilde. Armando o olhou com calma. E é exatamente isso que falta neste lugar. Pessoas que façam o que é certo sem esperar nada em troca. O jovem sentiu um nó na garganta. Não sabia se devia agradecer ou se desculpar pelos outros. Mas o patrão não lhe deu tempo. Voltou-se novamente para Augusto, que estava pálido. Você acha que dinheiro e status te tornam melhor, Augusto? O senhor Bernardo é mais digno com uma roupa simples do que você com seus sapatos engraxados. Ele conquistou o que tem com o trabalho, e você acha que humilhar os outros te faz grande. Você é o tipo de homem que confunde aparência com valor, e por isso nunca será realmente rico. Augusto cerrou os punhos. O senhor fala como se nunca tivesse cometido erros. Eu só tratei aquele homem como qualquer outro que parece não ter dinheiro. Isso é o que qualquer vendedor faria. Armando se aproximou dele e respondeu com calma. Não, Augusto. É o que qualquer covarde faria. O vendedor de verdade é aquele que enxerga pessoas antes de enxergar cifras. Felipe permaneceu imóvel,
sentindo o rosto esquentar. Ele sabia que Armando tinha razão. Durante anos, se acostumara a repetir o que Augusto dizia, a rir das mesmas piadas, a concordar com tudo para evitar ser o alvo. Agora, ao ver o colega sendo dispensado, sentia o peso da própria covardia. "Senhor Armando", disse num tom quase inaudível, "eu mereço essa punição." Armando apenas respondeu, "Não é punição, é aprendizado. Espero que aproveite." Augusto, já sem argumentos, olhou para o chão e murmurou, "Isso é injusto. Depois de tantos anos aqui, o senhor me manda embora por causa de um velho desconhecido." Armando cruzou os braços. Um velho desconhecido que acabou de pagar à vista a maior compra da história desta empresa. Mas mesmo que ele não tivesse comprado nada, a sua atitude já teria sido suficiente para te tirar daqui. A tensão no ar era quase palpável. Armando deu alguns passos em direção à porta e antes de sair disse, "Ah, e uma última coisa. Nos próximos dias, um novo vendedor vai começar aqui. O nome dele é Mário." Augusto levantou a cabeça de repente. "Mário?" perguntou. "Quem é esse?" Armando virou-se e respondeu com tranquilidade. "O filho do senhor Bernardo." O sorriso de deboche voltou ao rosto de Augusto. "Então é isso. O filho do homem rico vai trabalhar aqui. Deve ser fácil começar a vida com o pai comprando 10 caminhões de uma vez." Armando olhou diretamente nos olhos dele e respondeu, "A verdadeira riqueza não é ter dinheiro, Augusto. É saber conquistar as coisas com as próprias mãos." E o filho dele aprendeu isso com o exemplo certo, não com falsos discursos. Augusto riu com ironia. "Pois eu quero ver quanto tempo esse garoto aguenta trabalhando de verdade. Aposto que nem sabe lidar com gente simples." Armando não se abalou. "Talvez ele saiba mais do que você pensa. E sabe o que mais? Ele terá algo que você nunca teve: humildade." Augusto não respondeu. Pegou suas coisas com movimentos rápidos, tentando esconder o nervosismo. Saiu da sala batendo a porta sem olhar para trás. Felipe ficou parado, envergonhado, e Gabriel permaneceu em silêncio, sentindo um misto de orgulho e desconforto. Orgulho por ser reconhecido, mas também pena de ver um homem se destruir por causa do próprio ego. Armando voltou a sentar-se e olhou para os dois que restavam. "Espero que isso sirva de lição. Esta concessionária não é um palco para quem quer fingir que é melhor que os outros. É um lugar de trabalho, e aqui só fica quem entende o valor do respeito. O dinheiro passa, a aparência engana, mas o caráter fica." Felipe assentiu, ainda cabisbaixo. Gabriel apenas agradeceu, com a voz embargada. Quando Armando deixou a sala, o jovem ficou sozinho por alguns segundos, respirando fundo. Olhou para o showroom agora vazio e pensou em como a vida muda rápido. Naquela manhã, era apenas o rapaz que limpava o chão. Agora, tinha a responsabilidade de provar que o respeito ainda tinha valor. Olhou para a porta por onde Augusto saíra e murmurou para si mesmo, "É assim que a gente aprende o que realmente vale." O sol ainda nem havia subido por completo quando Mário chegou à concessionária para o seu primeiro dia de trabalho. Estava nervoso, mas seu olhar carregava firmeza e humildade. Usava uma camisa simples, calça social modesta e um sorriso educado no rosto. Assim que entrou, todos os funcionários notaram o contraste entre sua postura tranquila e o nome que carregava. Era o filho do homem que havia comprado 10 caminhões à vista, e ainda assim parecia apenas mais um jovem comum em busca de uma chance. Armando o recebeu com um aperto de mão firme e um olhar de aprovação. "Seja bem-vindo, Mário. Aqui você vai começar como qualquer outro. O nome do seu pai não te dá privilégios, e eu sei que é exatamente isso que você quer." Mário sorriu e respondeu com convicção, "Meu pai sempre me disse que a única herança que vale é o respeito. O resto a gente constrói." Gabriel, que acompanhava tudo de perto, sentiu uma admiração imediata. Ele sabia o que era ter que lutar por cada oportunidade. Quando Armando pediu que o ajudasse na adaptação do novo colega, Gabriel aceitou de bom grado. Enquanto caminhavam pelo pátio e pelas áreas de exposição, Mário observava atentamente cada caminhão, fazia perguntas sobre as vendas e ouvia tudo com interesse genuíno. "Eu cresci vendo meu pai dirigir. Ele dizia que cada caminhão carrega histórias e não apenas cargas. Por isso eu quero vender como ele dirigia, com propósito", disse Mário com simplicidade.
Gabriel sorriu e respondeu: então você vai se dar bem aqui. É disso que mais precisamos. Naquela manhã, a movimentação era diferente. O ambiente, antes tenso e cheio de vaidade, agora parecia mais leve. Larissa, a antiga recepcionista, estava radiante. Depois de anos sendo ignorada nas reuniões, finalmente fora promovida a vendedora assistente. Carregava um brilho novo no olhar e, ao ver Gabriel e Mário conversando, aproximou-se com entusiasmo. Hoje o lugar parece outro, comentou. Gabriel concordou. Acho que o respeito faz mais barulho que qualquer motor. Armando, observando de longe, sentia orgulho do que via. Finalmente o clima ali refletia o que ele sempre quis construir. Um ambiente de trabalho com dignidade. As horas foram passando e o expediente seguia com tranquilidade. Mário aprendia rápido, demonstrava atenção aos detalhes e tratava todos, desde o segurança até o técnico de limpeza, com a mesma gentileza. Gabriel se via um pouco nele. Quando pararam para tomar café, o jovem contou um pouco da própria história. Meu pai nunca me deu nada pronto. Ele dizia que quem nasce com tudo precisa aprender a dar valor ao pouco, senão o muito não significa nada. Quando eu disse que queria trabalhar com vendas, ele me avisou que o mundo ia me olhar diferente por causa do sobrenome, e que a única forma de vencer isso seria provar que eu sei o que estou fazendo. Gabriel ouviu e respondeu com sinceridade. Ele tem razão. Eu também sei como é ser julgado pela aparência. Só que no meu caso é por parecer ter pouco demais. Os dois riram e continuaram conversando, trocando experiências de vida. Mário contou sobre as noites em que o pai passava semanas fora, dirigindo em estradas perigosas, e de como aprendeu desde pequeno a respeitar o trabalho duro. Disse que quando via o pai voltar sujo de graxa e cansado, entendia que havia mais honra em um trabalhador simples do que em 1000 pessoas arrogantes. Foi assim que eu aprendi o que é valor de verdade, completou. Gabriel ouviu em silêncio, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinho no que acreditava. Enquanto isso, Armando assistia tudo pela janela de sua sala, com um leve sorriso. Larissa atendia clientes com paciência e firmeza. Gabriel ensinava com tranquilidade, e Mário demonstrava respeito e vontade de aprender. Parecia que, finalmente, a concessionária tinha se tornado o que ele sempre sonhou, um lugar de trabalho justo. Mas a calmaria durou pouco. No meio da tarde, a porta de vidro se abriu bruscamente. Augusto apareceu do lado de fora, o rosto vermelho e o olhar carregado de raiva. Vestia-se como antes, mas algo nele parecia desgastado, quebrado por dentro. Do lado de fora, começou a gritar, chamando a atenção de todos. Aproveitem enquanto podem. Vocês só estão aqui por sorte. Nada disso é mérito, é só aparência de bondade. A voz dele ecoou pelo pátio, deixando os funcionários em silêncio. Gabriel se levantou devagar, surpreso. E Mário olhou pela janela, observando a cena com calma. Armando saiu de sua sala e caminhou até a entrada. Quando Augusto o viu, soltou uma risada amarga. Então é isso, Armando? Trocaram um vendedor de verdade por um menino que nunca vendeu nada e por uma recepcionista que mal sabe lidar com o cliente? Armando o encarou em silêncio. Por alguns segundos, os dois se fitaram sem dizer palavra. O ar parecia pesado. Augusto continuou, agora com voz mais alta. Você acha que ganhou alguma coisa com isso? Eu dei anos da minha vida para essa empresa e você me expulsa por um velho qualquer. Armando, com calma, respondeu. Não foi o tempo que você passou aqui que te derrubou, Augusto. Foi o tipo de homem que você escolheu ser durante esse tempo. O ex-vendedor riu com desprezo. Ah, claro, o discurso da moral. Fala isso porque tem tudo. Você e aquele velho se acham santos. Armando apenas olhou para ele e disse, não somos santos. Só aprendemos que o orgulho nunca pagou salário para ninguém. Por um instante ninguém se mexeu. Augusto ficou parado, respirando fundo, tentando encontrar algo que pudesse dizer para vencer aquela discussão. Mas não havia. As pessoas que o observavam agora não viam mais o homem confiante de antes. Apenas alguém destruído pelo próprio ego. Virou-se, chutou o chão com raiva e saiu sem olhar para trás. Mário, que acompanhara tudo pela janela, ficou em silêncio por alguns segundos e depois falou baixo quase para si mesmo.
Algumas pessoas só conseguem enxergar o mundo através do próprio orgulho. Gabriel ouviu e concordou, e acabam batendo de frente com a própria sombra. Armando voltou para dentro com expressão cansada, mas tranquila. A cena havia encerrado um ciclo. A partir dali, cada um sabia o seu lugar. Mário voltou ao trabalho, ajudando Gabriel a organizar documentos e conversando com clientes que entravam curiosos para conhecer o filho do homem dos 10 caminhões. Larissa continuou o atendimento com o mesmo entusiasmo e o dia seguiu seu ritmo natural. No fim do expediente, o clima era sereno. Mário se aproximou de Gabriel e disse: "Meu pai sempre diz que as pessoas só mostram quem realmente são quando perdem o que acham que nunca perderiam." Gabriel respondeu: "E ele está certo." Foi preciso uma perda para que essa empresa ganhasse um pouco de paz. Os dois se olharam e sorriram, sentindo que, apesar de virem de mundos diferentes, carregavam o mesmo valor: o respeito. Os dias seguintes passaram com uma tranquilidade que ninguém imaginava existir naquele lugar. A concessionária parecia outra. As risadas agora eram sinceras, os cumprimentos verdadeiros, e o ambiente já não tinha o peso da arrogância que antes tomava conta de cada canto. Mário se adaptava com facilidade. Chegava cedo, cumprimentava todos, anotava tudo o que aprendia e, acima de tudo, ouvia com atenção. Gabriel, que agora ocupava o cargo de gerente de vendas, se sentia orgulhoso do novo colega. "Você tem talento para isso", disse certa manhã, observando Mário atender um cliente com calma e respeito. Mário respondeu sorrindo: "Aprendi com o exemplo do meu pai. Ele sempre dizia que antes de vender um caminhão, a gente precisa vender confiança." Enquanto isso, Larissa florescia em seu novo cargo. Tinha um jeito especial com as pessoas, sabia explicar detalhes sem parecer impaciente e tratava cada cliente como se fosse único. "Agora sim, eu sinto que faço parte de algo de verdade", confessou a Gabriel enquanto guardava os contratos do dia. "Antes eu só via os outros crescerem. Agora sinto que minha hora chegou." Gabriel sorriu. E chegou mesmo. Aqui, ninguém sobe pisando em ninguém. Armando, que observava de longe, via tudo acontecer com uma mistura de orgulho e alívio. "É disso que eu precisava", murmurou enquanto fechava a pasta de relatórios. "Gente que valoriza o que tem e não o que aparenta ter." Enquanto a concessionária respirava novos ares, a vida de Bernardo também mudava. Seus 10 caminhões já estavam nas estradas, rodando para grandes empresas e levando o nome da sua pequena transportadora para lugares onde antes ele só sonhava chegar. Agora, as noites eram diferentes. Dormia em casa, jantava com a família e sorria sem o peso das preocupações que o acompanharam por tantos anos. Certa noite, sentado à mesa, olhou para a esposa e disse com voz emocionada: "Foram décadas de estrada, mas agora posso dizer que valeu a pena. Não pelos caminhões, mas pelo tempo que posso recuperar com vocês." Ao mesmo tempo, Gabriel também vivia um novo capítulo. Chegava em casa tarde, mas com o coração leve. Ajudava a mãe doente a tomar os remédios e conversava com ela sobre o trabalho. "Mãe, eu fui promovido. Agora tenho meu próprio escritório e uma equipe para orientar." Ela sorriu, com os olhos marejados. "Eu sempre soube que você ia conseguir, meu filho. Você é bom, e o bem sempre volta." Ele segurou a mão dela e respondeu: "Foi isso que aprendi com um cliente que ninguém acreditava." Naquela noite, enquanto ela dormia, ele ficou acordado por um tempo, lembrando de tudo o que passou. Um mês antes, ele era o rapaz que limpava o chão, o último a sair, o primeiro a ser humilhado. Agora tinha um futuro digno e respeito. Nem todos, porém, tiveram o mesmo destino. Pelas ruas da cidade, Augusto caminhava cabisbaixo. O terno que antes chamava a atenção agora parecia velho, o sapato sem brilho e o olhar cansado. Sentava-se em bancos de praça, reclamando da sorte para quem quisesse ouvir. "O mundo é injusto", dizia a um conhecido. "Fui trocado por um garoto e por uma recepcionista. Trabalhei anos e saí sem nada. Mas no fundo, sabia que não era o mundo que havia sido cruel. Era ele quem havia se destruído com o próprio orgulho. O mesmo orgulho que o fez rir de quem merecia respeito, agora o deixava sozinho. Algumas semanas se passaram até o grande dia da entrega oficial dos caminhões.
A concessionária estava em festa. Todos se reuniram no pátio para assistir à saída da frota, impecavelmente alinhada. O sol refletia nas carrocerias como um espelho e o som dos motores enchia o ar de emoção. Bernardo chegou acompanhado da família, visivelmente emocionado. Abraçou Armando e disse: "Eu nunca imaginei viver algo assim. Esses caminhões são mais que veículos, são o símbolo de uma vida inteira de esforço." Armando sorriu. O senhor é o exemplo do que significa vencer com dignidade. Mário, com os olhos brilhando, observava o pai com admiração. Eu nunca me esqueço do dia em que ele chegava em casa exausto e ainda encontrava força para me ensinar alguma coisa. Hoje eu entendo o porquê. Ele não queria que eu herdasse o dinheiro dele, queria que eu herdasse os valores. Gabriel ouviu as palavras e se sentiu tocado. Aproximou-se e cumprimentou Bernardo com respeito. O senhor mudou muita coisa aqui, mesmo sem perceber. Sua história fez muita gente abrir os olhos. Bernardo sorriu e respondeu: "Eu só vivi do meu jeito, rapaz, com trabalho e verdade." Do outro lado, Larissa corria de um lado para outro, cuidando dos últimos detalhes com os clientes e os motoristas da frota. Seu sorriso largo chamava a atenção. Quando cruzou com Armando, ele disse: "Você nasceu para isso, Larissa. Vender é sobre confiança, e você tem isso de sobra." Ela agradeceu com os olhos marejados. No final da cerimônia, Armando chamou Gabriel para seu escritório. Entregou-lhe um envelope e disse: "Você merece isso." O rapaz abriu e viu o cheque da comissão da venda. Por um instante ficou sem palavras. As mãos tremiam e os olhos se encheram de lágrimas. Eu não sei nem o que dizer, senhor Armando." O dono da concessionária colocou a mão em seu ombro e respondeu: "Diga apenas que nunca esqueceu quem você era antes disso. Caráter sempre será mais valioso que qualquer caminhão vendido." Gabriel assentiu, tentando conter a emoção. "Obrigado por acreditar em mim. Se não fosse o senhor e aquele homem simples que me ensinou o valor do respeito, eu talvez nunca tivesse chegado aqui." Armando sorriu. A vida sempre dá um jeito de recompensar quem age certo, mesmo que demore. Quando saiu da sala, Gabriel cruzou com Bernardo, que se despedia. O velho o cumprimentou com um aperto de mão firme e disse: "Continue sendo quem você é. O mundo precisa de mais gente assim." Gabriel respondeu: "E o mundo precisa de mais pessoas como o senhor, que mostram que riqueza de verdade está em como a gente trata os outros." Lá fora, os caminhões começaram a sair em fila, cortando a estrada com os motores ecoando como música. O brilho do sol batia nas latarias novas, refletindo uma luz forte que parecia iluminar mais do que o pátio. Iluminava o destino de todos ali. Bernardo, orgulhoso, observava ao lado do filho. Larissa acenava para os motoristas e Armando permanecia de braços cruzados, com um olhar tranquilo de quem finalmente via sua empresa caminhar no rumo certo. Gabriel, ainda com o cheque nas mãos, olhou para o céu e respirou fundo. Sentiu as lágrimas caírem sem vergonha alguma. Cada gota representava um dia de luta, um momento em que pensou em desistir. Agora, tudo fazia sentido. E enquanto via o reflexo dos caminhões brilhando ao longe, pensou consigo mesmo: a verdadeira riqueza não está no que a gente tem, mas em como a gente trata as pessoas. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você, que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Basta clicar para assistir. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.